Se você aprecia o conteúdo do canal e deseja contribuir diretamente com seu fortalecimento, considere fazer uma doação direta via Pix, de qualquer valor, escaneando o QR Code no canto superior esquerdo da tela ou usando nossa chave Pix, pixmgf@yahoo.com. O meu mais sincero muito obrigado a todos os que contribuírem. A Campina possui uma história longa e vasta, repleta de grandes nomes e de feitos extraordinários, e no vídeo de hoje vamos explorar um dos aspectos mais importantes dessa história, os mais notáveis reis deste reino singular, enumerando seus feitos e entendendo de que forma entraram para a história não apenas do Reino da Campina em particular, mas de Westeros como um todo também. Sendo assim, e sem mais delongas, vamos começar. O primeiro dentre todos os reis da Campina e, se acreditarmos nas lendas da região, o primeiro rei de todos os primeiros homens em Westeros foi o lendário Garth Mão Verde, um homem semi-lendário que teria o toque da fertilidade, sendo tão prolífico em seus esforços para florescer um ambiente natural quanto em sua geração de prole, tendo segundo o que se diz uma miríade de filhos e filhas, muitos dos quais tidos como os ancestrais das maiores casas aristocráticas da Campina, muito embora até mesmo a própria existência dessa figura seja debatida até os dias atuais. Diz-se que foi de Garth a responsabilidade por plantar o grande carvalho a partir do qual o assento da futura Casa Real da Campina seria esculpido. No entanto, foi responsabilidade de seu filho mais notório, Garth, o Jardineiro, a fundação oficial do Reino da Campina e a construção de Jardim de Cima, seu posto avançado em uma colina às margens do poderoso rio Mander. Ele foi o primeiro rei da Campina, governando durante a chamada Era dos Heróis, usando uma coroa de vinhas e flores para simbolizar o caráter fértil e luxuriante de suas terras, e de sua virilha surgiria a linhagem dos reis Gardener, que governariam esse reino durante muitos milhares de anos. Hoje conheceremos melhor os mais importantes dentre tais reis. O primeiro rei a ser citado nesse sentido é Garth III, conhecido pela história como Garth, o Grande, o rei responsável por incorporar Carvalho Velho, o assento da casa Oakhart, bem como o Lago Vermelho e Bosquedouro ao seu reino, não através da guerra, mas através de um tratado de paz e amizade. A Meryn III, o próximo rei a ser citado, é acreditada a proeza de trazer a Ilha da Árvore ao reino Gardener, depois que seu primo, o último rei da Árvore, da casa Redwyne, veio a desaparecer nos mares. Não muito tempo mais tarde, o rei Garland II, conhecido como o Noivo, trouxe um prêmio ainda mais valioso para o seu reino, a antiga e honorável cidade de Vila Velha, o domínio dos reis da Torralta da casa Hightower, juntamente com todas as suas terras e as pequenas casas que lhes juravam vassalagem, através de um pacto nupcial, casando sua filha Alimund Hightower, além de pôr de lado suas próprias esposas para se casar pessoalmente com a filha de Lymond. Esse duplo casamento cimentou aquela que talvez seja a mais importante das alianças já forjadas pelos Gardener no contexto das conquistas das terras da Campina, já que os Hightower eram provavelmente a única casa com poder e riqueza suficientes para rivalizar com os próprios Gardener, devido à fabulosa riqueza que fluía pelo porto de sua grande cidade, a maior nos reinos de Westeros à época e até a fundação de Porto Real, muitos milhares de anos depois. Já o rei Gwen III, conhecido pela história como o Gordo, resolveu as constantes querelas entre duas de suas casas subordinadas, os Pyke e os Manderly, aceitando seus juramentos de lealdade sem derramamento de sangue, em mais uma demonstração do caráter largamente pacífico e conciliatório dos reis da Campina, que eram nesse sentido diferentes dos belicosos reis de outras partes do continente. Tempos depois, o rei Jon II apenas colheu os louros das conquistas de seus antepassados, subindo e descendo o Mander em uma barcaça para receber homenagens e tributos das casas que lhe deviam lealdade. Contudo, isso não quer dizer que a casa Gardener fosse formada apenas por reis pacíficos, e sua história registra também um considerável número de reis guerreiros, como foram os casos de Garth V, conhecido como o Martelo dos Dorneses por suas incursões contra os históricos inimigos mais ao sul, Gwen I, conhecido como o Galante, Giles I, chamado de O Desgosto, e Gordon I, conhecido como Olhos Cinzentos.
Os reis Gardener também tiveram constantes problemas com os nascidos no ferro saqueando sua costa oeste, por conta de sua afamada riqueza, já que as Ilhas de Ferro eram materialmente pobres, e o costume antigo dos nascidos no ferro os impelia a tomarem aquilo de que precisavam de homens das Terras Verdes. Para isso, eles costumavam formar causa comum com os reis do Rochedo, da casa Lannister, e com os lords da Torralta Hightower, pois todos eles tinham como objetivo comum manter os Homens de Ferro à distância, já que estes causavam problemas e prejuízos a todos eles. Pelo menos 6 dos reis da Campina inclusive vieram a morrer em embates contra os nascidos no ferro, incluindo os reis Gareth II, o Sinistro, Garth VI, o Estrela da Manhã, e Giles II, que foi capturado e torturado pelo saqueador Joram I, da casa Blacktide. No entanto, se vamos falar a respeito do maior dentre todos os reis da Campina na história, o posto deve recair sem sombra de dúvida sobre Garth VII, conhecido como o Mão Dourada, por seus feitos tanto na paz quanto na guerra. Ele ascendeu ao trono de Carvalho aos 12 anos de idade e veio a governar por nada menos do que 81 anos, dos quais menos de 10 foram passados em combate, um dos reinos mais longevos de qualquer monarca na história de Westeros. Ainda enquanto jovem, ele derrotou uma invasão de Dorneses liderada pelo rei Ferrys Fowler de Alcance Celeste, depois expulsou os nascidos no ferro das Ilhas Nevoentas, e então as fortificou, tal como as Ilhas de Escudo, com homens da Campina. Ele também conseguiu separar uma aliança formada entre o Rei do Rochedo e o Rei da Tempestade, derrotando a ambos na chamada Batalha dos Três Exércitos, ditando as fronteiras dos três reinos após o embate. No entanto, a maior das realizações do rei Garth foi conferir ao seu povo 3/4 de século de uma paz abençoada, trazendo consigo também um nível sem precedentes de prosperidade, o que rendeu ao seu período no poder a alcunha de O Reinado Dourado, quando a Campina realmente floresceu e atingiu o ápice de seu potencial. Os anos seguintes assistiram à chegada dos Ândalos às costas de Westeros, e os reis Gardener assistiram a essa movimentação de longe, tomando precauções para fortificar seu reino contra os invasores. O rei Gwen IV, o temente aos deuses, buscou angariar o apoio dos Filhos da Floresta, que eram desprezados e massacrados pelos Ândalos, enquanto Mern II, o construtor, construiu uma série de fortificações formidáveis em torno de Jardim de Cima, encorajando também seus vassalos a fazerem o mesmo, em preparação para uma possível invasão Ândala. Já Mern III, conhecido como o Louco, buscou o apoio de uma bruxa sinistra da floresta, que alegava ter o poder de levantar exércitos de mortos-vivos, embora tal alegação obviamente nunca possa ser comprovada. Mas apesar de todas essas precauções, o temido ataque ândalo jamais veio, e quando os invasores finalmente atingiram as fronteiras do Reino da Campina, discordâncias internas e disputas por poder entre eles causaram uma fragmentação política que os tornou mais fracos e, portanto, uma ameaça menos formidável ao reino. Nesse sentido, apesar de a ameaça ser menor, os reis Gardener haviam tido tempo para pensar sobre como abordariam os invasores de Alenmar, e os Ândalos acabaram sendo não repelidos, mas sim recebidos de braços abertos pelos chamados Três Reis Sábios. Esses foram Garth IX, seu filho Merle I, o Gentil, e seu neto Gwen V, 3 homens esclarecidos e inteligentes que perceberam que teriam muito mais a ganhar recebendo bem os forasteiros tecnologicamente superiores, pois eles teriam muito e ainda mais a ensinar a si e aos seus vassalos em diversos campos do saber, e ainda por cima, sairia mais fácil e mais barato recebê-los bem do que tentar uma confrontação direta com eles. Eles optaram por uma política de assimilação ao invés do confronto, e demonstraram isso com ações progressivas, cada vez mais simpáticas aos recém-chegados. Garth IX permaneceu sendo um adorador fervoroso dos antigos deuses, mas incluiu um septão em seu conselho real, além de ordenar a construção do primeiro septo da Campina dentro dos muros de Jardim de Cima. Já Mer I se converteu à fé ândala, se tornando ao mesmo tempo patrono da religião, estimulando a construção de septos, septerias e casas da mãe por todo o território do reino. Por fim, Gwen V se tornou o primeiro monarca Gardener a já nascer sob a luz do Sete, além de ter sido também o primeiro a ser sagrado como um cavaleiro. Os Três Reis Sábios expandiram sua política de assimilação tomando diversos servidores ândalos em sua hoste, e um dentre tais servidores era o cavaleiro Sir Alistair Tyrell, que viria a se tornar importante séculos mais tarde, por conta de eventos políticos que fogem aos propósitos deste vídeo específico. Ele foi feito escudo juramentado e campeão do Rei Gwen.
Ao mesmo tempo, Merle e Gwen se casaram com donzelas Andalas e, por extensão, incorporaram seus pais e suas casas ao reino da Campina, significando que eles não mais poderiam se opor ou ambicionar conquistar as terras que pertenciam aos Gardener, sob pena de serem taxados como traidores. Os três reis também ofertaram terras, títulos e honrarias aos mais poderosos senhores da guerra ândalos em troca de seus juramentos de lealdade, se assegurando assim de que nenhum deles se levantaria e tentaria tomar dos Gardener seus domínios, uma manobra inteligente que evitou que a Campina sofresse o mesmo tipo de destruição material que acometera outras partes do continente. Por conta disso, são numerosas as casas da Campina nos dias de hoje que traçam sua linhagem até tais aventureiros ândalos. Outra medida inteligente dos reis sábios foi a de estimular os artífices e os artesãos ândalos a dividirem seus conhecimentos práticos com seu povo, fazendo com que o uso de ferro e do aço ao invés do bronze se tornasse predominante, além de incorporar técnicas avançadas de construção em pedra que fortaleceram em muito as fortalezas das casas da Campina, e tais medidas pareceram surtir efeito, pois não apenas seus vassalos antigos se tornaram mais poderosos, como os novos súditos ândalos permaneceram, em sua maioria, fiéis aos reis da Mão Verde, ajudando-os a lidar com ameaças tanto internas quanto externas. Isso é mais bem ilustrado pela fala de Mestre Yandel, que afirmou que raramente se vira antes uma conquista com menos derramamento de sangue do que aquela. Os séculos posteriores à incorporação dos Ândalos foram menos pacíficos, no entanto, e uma série de reis e ao menos uma rainha de variados graus de sabedoria e misericórdia se sucederam no trono de Carvalho. Estes séculos assistiram a uma série de guerras e alianças com os reinos vizinhos do Rochedo, da Tempestade e diversos pequenos reinos em Dorne, além de os reis Gardener também contenderem e se aliarem por vezes aos reis dos rios e das colinas. O rei Garland VI subiu ao trono ainda muito jovem, e durante sua minoridade, a Campina foi governada por um regente ândalo, da casa Tyrell, que se tornaria importante na corte dos Gardener, sendo eventualmente elevada à condição de administradora sob os reis da Mão Verde. O rei Giles III conquistou do Reino da Tempestade todas as terras a norte da Mata de Chuva, com a exceção da inexpugnável Ponta Tempestade, mas enquanto ele se encontrava distante fazendo isso, seu reino foi atacado pelo rei Lancel IV Lannister, do Rochedo, forçando-o a dar meia volta para lidar com essa ameaça. A guerra escalou, passando a envolver também reis dorneses e 2 reis dos rios, e terminou com a morte de Giles pelo fluxo sangrento, com todas as suas formidáveis conquistas abandonadas. O longo reinado de Garth X, conhecido como Garth Barbagris, assistiu ao ponto mais baixo da história de sua dinastia, pois o senil rei gerou apenas filhas, e para piorar, elas foram casadas aos rivais das casas Pyke e Manderly, gerando uma presumível disputa pelo poder, e durante tal guerra, os Lannister, Durrandon e diversos reis dorneses se aproveitaram do momento de distração do rei Gardener para atacar simultaneamente, e durante esses ataques, um rei dornês conseguiu chegar à própria Jardim de Cima, assassinando o velho rei e queimando o trono de Carvalho, o símbolo maior do reinado Gardener. A anarquia que se seguiu durou por toda uma década e apenas terminou quando Sir Osmond Tyrell, o alto intendente de Jardim de Cima, fez causa comum com diversos dos vassalos Gardener e derrotou tanto os Pyke quanto os Manderly, retomando Jardim de Cima no processo e apoiando Merne VI como rei para suceder o falecido Garth. Apesar de ser um homem de modestos dons, Merne foi capaz de restaurar o poder dos Gardener e a própria Jardim de Cima, contando para isso com um forte apoio e contundentes conselhos de seus intendentes Tyrell. O sucessor de Merne, seu filho Garth XI, retalhou ataques dorneses ao seu reino invadindo as Montanhas Vermelhas de Dorne. Outro rei Gardener digno de nota foi Perceon III, que temia o crescente poder dos Manderly, e por isso conspirou com Lord Lormar Pyke para expulsar a poderosa casa de suas terras e domínios, causando seu exílio no reino Stark do Norte, onde os Manderly se reergueram e construíram Porto Branco. Anos depois, o rei Graydon planejou e executou uma tentativa de invasão a Dorne, mas seu esforço foi reprimido e repelido pela princesa Rhoynar Nymeria, que havia feito causa comum com a casa Martell para unificar a península. Por fim, falemos ainda do rei Garth VII, cujo principal feito, por assim dizer, foi o de ser morto em batalha, pelo rei Argilac Durrandon, que ficaria conhecido pela posteridade como o Arrogante, durante a Batalha do Campo de Verão. Quando os Targaryen desembarcaram nos Sete Reinos, o rei Merne IX reinava em Jardim de Cima, e não estava disposto a permitir que um novo invasor ameaçasse seu poder.
Por isso, ele fez causa comum com o rei Loren Lannister do Rochedo, e ambos marcharam com suas forças combinadas para a derradeira Batalha do Campo de Fogo, onde Meryn e todos os seus descendentes e parentes arderam sob as chamas dos dragões de Aegon, encerrando assim toda uma linhagem dos Mãos Verdes, e colocando um fim a milhares de anos de reinado Gardener por sobre a Campina, que foi reduzida depois disso ao estado de mera parte de um reino maior, agora sob o comando dos antigos intendentes da Casa Tyrell, os descendentes de Sor Alliser.